Manipulando a atenção. Finalmente, os cães usam a atenção dos outros como uma fonte de informação, tanto para obter algo que desejam, como, mais extraordinariamente, para saber quando podem fazer algo e escapar impunes. As pesquisas confirmaram esse comportamento ao investigar se os cães fazem escolhas inteligentes quando lhes é oferecida a chance de escolher a pessoa a quem solicitar comida. Se todas elas fossem fontes boas e equivalentes de comida, seria de esperar que os cães abordassem todas as pessoas com a mesma expressão implorante ou meio súplica, meio expectativa. Existem cães que se comportam assim, claro, e existem os que guardam suas súplicas para os açougueiros, ou para os donos que enchem os bolsos com pedacinhos de carne de hígado. Mas a maioria dos cães faz uma distinção que é importante para nós quando desejamos algo, distinguem colaboradores possíveis e impossíveis. Fazemos pedidos apropriados de acordo com o conhecimento e a capacidade de nossa plateia. Você não pede ao padeiro para explicar a teoria das cordas, nem solicita a um físico um pão de forma de 7 grãos fatiado. Cães que frequentemente acabam sendo chamados de cães de gente devido ao seu interesse entusiasmado pelos donos, e não por outros cachorros. Nos ambientes experimentais que examinam os mesmos 4 elementos, cão, pesquisador, comida e conhecimento, os cachorros parecem distinguir entre os humanos que podem lhes ser úteis e aqueles que provavelmente não podem. Quando uma pessoa com um sanduíche é vendada, ou está olhando em outra direção, os cães inibem o máximo possível a compulsão de se aproximar do sanduíche. Em vez disso, se houver uma pessoa sem venda por perto, eles dirigirão suas súplicas a ela. Que essa seja uma lição, de implorar por comida durante as refeições pode ser motivado pelo contato visual com o cão, mesmo que seja por um tempo suficiente para dizer a ele não adianta pedir. Alternativamente, encarregue uma pessoa para ser receptiva aos pedidos do cão, e toda a atenção dele fluirá para ela. As crianças são excelentes nessa função. Os cães também abordam pessoas vendadas com cautela, como é apropriado em uma situação em que se desconhece que esse é o sujeito de uma experiência. Esses experimentos que usam personagens não receptivos e estranhamente vestidos são típicos dos testes psicológicos. Em algum nível, eles são úteis para evitar a possibilidade de o sujeito ter experimentado o ambiente que está prestes a encontrar. Em outras palavras, os testes procuram descobrir o que os cães entendem intuitivamente sobre os estados de conhecimento dos humanos, não o que eles podem ter aprendido sobre o que fazer quando se deparam com uma pessoa vendada. Mesmo assim, o cão é confrontado com o que devem ser algumas horas bastante bizarras. Variações dessas experiências foram realizadas primeiramente com chimpanzés. Naquele contexto, o estado de atenção do humano foi considerado como indicativo de algo que ele conhece. Alguém que vê comida sendo escondida em uma cesta é um conhecedor, ou alguém que fica parado na mesma sala, mas tem um balde sobre a cabeça, não é? Os chimpanzés pediram ajuda à pessoa conhecedora ou àquele que adivinha a localização da comida, se adivinhando corretamente por acaso e de vez em quando? Ao longo do tempo, os chimpanzés aprendem a pedir ao informante conhecedor, mas apenas quando o adivinhador tenha saído da sala ou icado de costas enquanto o balde é enchido. Quando o adivinhador simplesmente tem o olhar bloqueado, com um balde, saco de papel ou venda, os chimpanzés pedem a ele da mesma forma. Os cães passaram por experiências com humanos estranhos vestindo baldes, vendados ou que seguravam livros na frente dos olhos, o que lhes bloqueava a visão. Eles superam os chimpanzés e escolhem pedir aos que podem ver, àqueles cujos olhos não estão bloqueados. É exatamente assim que agimos, preferimos falar, lisonjear, convidar ou aliciar os que têm os olhos visíveis. Os olhos significam atenção, que significa conhecimento. Melhor, os cães usam esse conhecimento com os manipuladores. Os pesquisadores descobriram que os cachorros não apenas entendem que estamos atentos, mas são sensíveis ao que podem fazer impunemente de acordo com os diferentes níveis de atenção dos donos. Em uma das experiências, após serem instruídos a se deitar e obedientemente fazê-lo, os cães foram observados em 3 testes. Na primeira condição, o dono levanta e olha para seu animal. O resultado? O cão permanece deitado, perfeitamente obediente. Na segunda, o dono se senta e passa a assistir à televisão, e nesse caso o cão faz uma pausa, mas logo desobedece e se levanta. E, na terceira condição, o dono não apenas ignora o cão, mas sai da sala, deixando-o sozinho com o comando ainda ecoando em seus ouvidos. Aparentemente, o eco não dura muito, pois nesses testes os cães foram mais rápidos e mais propensos a desobedecer ao comando tão bem obedecido quando o dono estava por perto.
O surpreendente não é que os cães tenham desobedecido quando o dono saiu. Ao contrário, o que surpreende é que os cães façam o que as crianças de 2 anos, os chimpanzés, os macacos e nenhum outro animal parecem fazer, simplesmente perceber o grau exato de atenção de alguém e variar seus comportamentos de acordo com ele. Metodicamente, os cães usaram o nível de atenção de seus donos para saber em que circunstâncias eles poderiam infringir as regras, da mesma forma que usaram as informações de outros cães para atrair a atenção deles em momentos de brincadeira. No entanto, a leitura da atenção feita pelo cão é extremamente contextual. Quando a mesma experiência foi realizada usando comida, aquele grande motivador para obter o melhor desempenho possível, o limite da desobediência diminuiu, os cachorros desobedeceram mais rapidamente em níveis mais baixos de distração do dono. Quando a atenção do dono era mais difícil de ser avaliada, quando ele falava com alguém ou estava calmamente sentado com os olhos fechados, o comportamento canino variou. Alguns sentaram pacientemente, mas foram ficando cada vez mais impacientes e se preparando para ficar em pé assim que o dono deixava a sala. Outros cães levavam ainda mais tempo para desobedecer quando os donos deixavam a sala do que quando permaneciam nela, mas fazendo outras coisas. Essa falta de lógica pode ser explicada pelo grau de desenvolvimento, que varia de cão para cão. Alguns donos estabelecem uma rotina com uma sequência de comandos e senta. Fica. Pausa longa e torturante. Ok. Nesse processo, pode-se ter passado um tempo muito longo antes de a autorização para pegar a comida ser dada. Os cães aguentam esse nosso jogo com um autocontrole admirável. Porém, se o dono começa a conversar com alguém na sala, ocupado em obter a atenção de outrem, céus, o jogo acaba. Caso você pense que pode usar essa sabedoria para fazer seu cão obedecer enquanto está no trabalho simplesmente fingindo estar em casa com ele ou usando alto-falantes ou vídeos, uma das experiências mostra resultados muito decepcionantes. Quando uma imagem de vídeo em tamanho real e bem visível do dono foi mostrada para cães, eles a desobedeceram em níveis compatíveis com sua permanência em casa sozinhos, sem supervisão. Embora pudessem usar as dicas apontadas pelos donos nos vídeos para ajudá-los a encontrar comida, não deram a menor bola para muitos de seus comandos verbais. Os cães são obedientes, porém mais seletivamente obedientes quando o dono é reduzido a uma imagem de vídeo. Você não pode esperar diminuir o lamento solitário dele simplesmente dizendo-lhe para ficar perto da secretária eletrônica, mas pode dizer-lhe onde encontrar aquela guloseima que você deixou para ele. Na sua próxima visita ao zoológico, dê uma olhada nas jaulas de macacos. Talvez haja macacos capuchinhos, animais de rabo alto que se movem muito rápido, saltam com facilidade e gritam agudamente. Ou macacos colobus, comedores de folhas, que se movem lentamente cujo pelo preto e branco frequentemente esconde um pequeno colobus agarrado nele. Observe os macacos da neve machos enquanto perseguem as fêmeas de rabo vermelho. Há muito a ser reconhecido aqui em nossos distantes primos evolucionários. Vemos seus interesses, medos e desejos. E a maioria perceberá e reagirá a você, mais provavelmente se distanciando ou virando a cabeça para evitar seu olhar. O que é surpreendente é que os cães, muito menos humanos do que os primatas, são muito melhores em perceber o que está por trás do nosso olhar, como usá-lo para obter informações ou para tirar vantagem. Os cães conseguem nos ver, o que não acontece com nossos primos primatas.